Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Paulo estava, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo e houve o falar em línguas, ou seja, glossa em outros idiomas, no livro de Atos, então alguns que não entendiam achavam que eles estavam bêbados, achavam que era loucura. Pedro foi falando, explicando a situação, e ele chegou e falou, usou o profeta Joel para falar sobre os últimos dias. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre os versículos 17 e 20. Usou Pedro as palavras da profecia de Joel e disse assim, no versículo 17, de Atos capítulo 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nos últimos dias. Versículo 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Naqueles dias, isto era uma linguagem que se referia ao juízo de Deus, a quando viria o juízo de Deus contra Israel. E quando ocorreu isto? No ano 70 DC, na primeira era cristã. Vamos continuar. Versículo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo. Na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que foi o dia do Senhor? Tão aguardado, tão falado pelos profetas, tão aguardado por aqueles que estavam no Cristo ressuscitado. O dia de Cristo, o dia de Jesus, o dia do Senhor, aquele dia, Paulo ansiava, Paulo achava que estaria vivo quando o Senhor voltasse. Está lá em 1 Tessalonicenses. Ele achava que estaria vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse, eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. João foi separado. João foi a testemunha de todos os apóstolos. João foi o único que permaneceu vivo para ser testemunha daquele ocorrido, do dia do Senhor. Ele foi testemunha, ele permaneceu vivo para escrever aos 7 anjos das igrejas da Ásia o livro de Apocalipse. Por isso que o livro de Apocalipse já se cumpriu. Então, Pedro disse, usando a profecia de Joel, nos últimos dias de Deus derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Quando será, se depender da religião, se depender do sistema religioso, quando acontecerão esses últimos dias? Quando serão os últimos dias? Para nós que temos o entendimento, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito da graça, os últimos dias foi derramado quando, antes do ano 70, para preparar os eleitos de Deus para o grande dia que estava vindo, para o dia do Senhor que estava vindo. Por isso que eles tinham dons da cura, de falar línguas, que não é balabachúria, eram idiomas. Eles tinham o dom da profecia, eles profetizavam. Isto tudo que foi falado aqui, que Joel profetizou e que Pedro utilizou para explicar àqueles que estavam zombando deles, foi para os acontecimentos do juízo de Deus, para preparar a igreja gloriosa, os irmãos que estavam sendo, para ser a feitura do Cristo ressuscitado.
Era para santificar os que herdariam o reino de Deus. Quem nasceu depois do ano 70 já foi justificado. O filho da perdição é filho da perdição e os eleitos são eleitos, mesmo estando enganados. Então ele diz, nos últimos dias que derramaria. E ele derramou, para preparar os irmãos para o juízo que vinha. Versículo 18, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, esse naqueles dias, e eles profetizarão, a religião já se fazem quase 2000 anos, a religião ainda aguarda naqueles dias. Você tira uma dúvida, pergunta para o seu líder, para o seu pastor, o que significou naquele dia, quando ocorrerá aquele dia ou naquele dia. Eles não sabem, porque eles são futuristas, já se fazem 2000 anos e eles ainda estão esperando naqueles dias. Mas aqui Deus, pela boca do profeta Joel, disse: sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. O que se vê hoje em dia são os balabachúrias, são as canelas de fogo, sapatinho de fogo, vassoura ungida, copo de água ungido. É feitiçaria. Hoje não existe mais, a feitiçaria está num terreiro. Não, a feitiçaria hoje está no terreiro, está nas igrejas evangélicas. Está tudo misturado. Porque esse copo de água, fita, vassoura, óleo, isso é tudo feitiçaria. Isso são coisas da carne. São coisas da natureza carnal. Então o espírito dele foi derramado. E o sistema religioso ainda espera acontecer naqueles dias. Versículo 19, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, pesquise no Google, na internet, a respeito de Flávio Joséfo ou sobre o ano 70, a queda de Jerusalém. Jerusalém foi cercada pelo general Tito e os soldados romanos durante 3 anos e meio, metade de 66 ao ano 70, quando veio o juízo final. E houve sangue, foram mortos, segundo Flávio Joséfo, cerca de 1 milhão de judeus. Corpos empilhados, um em cima do outro, dentro e fora de Jerusalém. Todos os dias eram crucificados judeus na parte externa de Jerusalém. Aqueles que tentavam escapar, que eram capturados, eram crucificados. Fogo, o templo incendiou, que até os alicerces foram destruídos. Nuvens de fumaça, é óbvio, porque a cidade de Jerusalém, quase na sua plenitude, foi incendiada. Então a fumaça cobriu tudo. Diz Flávio Joséfo que antes do ano 70 ficou um sinal no céu durante um ano inteiro. Houve no ano 70 muitos trovões, relâmpagos, exatamente como Jesus disse que ele viria, não numa visível aparência, como o sistema ainda aguarda. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, vir por sobre as nuvens. Ele vai ficar sentado lá em cima das nuvens, os anjinhos, tudo com as trombetinhas. É assim que a religião espera. Mas Flávio Joséfo conta como foi, porque ele foi um contemporâneo dos discípulos daquela época, de Paulo. No versículo 20 diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. O sol se tornará em trevas. A quilômetro de distância via-se o suntuoso templo que havia em Jerusalém. Ele era folhado por dentro e por fora, com revestimento, não sei se todo por completo, de ouro. Então, a quilômetros de distância, via-se o brilho do templo. Quando o sol batia, refletia, um brilho imenso. Ele se tornou em trevas, poeira, fumaça, guerra, sangue para todo lado. E diz ainda no versículo 20, e a lua em sangue.
isto é uma linguagem de judeus. O que representava a lua? Os filhos de Deus. E quem eram os filhos, os eleitos de Deus? Era o povo de Israel, eram os israelitas, o povo hebreu, que Deus havia escolhido como seus eleitos. Então a lua que representava os judeus, o povo de Israel, estava banhada, estava lavada de sangue. Por isso que fala, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. O templo coberto de poeira, de fumaça, e os judeus que havia sido escolhido por ele, que não deram crédito, quando o Filho do Homem esteve entre eles, não acreditou, estavam lavados, estavam tomados de sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, esse versículo 20, e o sol se tornará em trevas, eles dizem há séculos, acontece esse eclipse, e eles dizem, agora vem. Agora a lua, agora é lua de sangue. Mas isso não foi, isso foi uma metáfora. Metáfora era uma figura de linguagem que os judeus usavam para dizer a respeito do templo. Era o jeito deles falarem. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi escrita por judeus. Gentios nunca teve parte com Deus. Gentios era considerado como estrangeiros. Então, o sol se tornará em trevas e o sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. Aí você pega Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você pega a Bíblia de estudo, você lê lá embaixo. Segundo os estudiosos, a teologia, o dia do Senhor representa domingo, o primeiro dia da semana. Olha que sandice. O que tem a ver o dia do Senhor em Apocalipse, ou aqui diz, ó, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse grande e glorioso, Joel disse, pela revelação, pela profecia, que era o dia de trevas e não de luz. O dia do Senhor sempre representou o juízo de Deus, a vinda de Deus em juízo. E quem é? Quando ocorreu? Antes que venha o grande, quando ocorreu o grande e glorioso dia do Senhor? No ano 70, quando Deus julgou Israel. Então, e a religião, o sistema religioso, a teologia, os futuristas, eles pegam esse grande e glorioso dia do Senhor e ainda aguardam. Já se fazem quase 2000 anos. E eles pregam e falam que ainda virá o dia do Senhor. Que ainda virá o grande e glorioso dia do Senhor. E estão esperando. E morre uma geração, e nasce outra geração, e a geração de pastor, de bispo, de padre, de frade continua com essa história. Ainda virá, o dia do Senhor ainda virá, mas não vem mais. Já veio, já não tem mais o porquê vir. O dia do Senhor já ocorreu. Então, versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Então, para a religião, nos últimos dias ainda não chegaram. E ninguém sabe quando vai chegar esses últimos dias. Mas quando nós examinamos as Escrituras, nós deixamos o Espírito da Graça nos ensinar, porque é assim que Deus falou, depois daqueles dias, ninguém mais ensinaria o seu próximo dizendo conheça Deus, porque todos conheceriam Ele. É o que acontece hoje. Por isso que há essa confusão entre denominações, entre chamadas igrejas. Ah, a minha igreja é uma coisa, a minha igreja prega... Não, a igreja é uma só, e o cabeça é Cristo. A igreja de Cristo não são várias, é uma só. A igreja de Cristo são vidas, é a reunião dos eleitos em espírito. Isto é a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo não tem pão e suco, não tem jejum, não tem dízimo, não tem oferta, não tem sacrifício, não tem apresentar criança, porque a igreja de Cristo é espiritual, não é terrena. O templo de Cristo não é terreno, são vidas. O templo de Deus sou eu no meu espírito, você no seu espírito. Nós somos o templo de Deus no espírito. É onde Deus habita. Então, meu amado, para a religião, os últimos dias ainda não veio. Para a religião, naqueles dias ainda não aconteceu.
E para a religião, o grande e glorioso dia do Senhor ainda não veio. Já se fazem quase 2000 anos que tudo foi finalizado, que tudo aconteceu, mas para eles, o grande e glorioso dia do Senhor ainda não veio. Graça e paz. Se foi útil esse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva. Vamos levar a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo escravizados, que estão sendo feitos ovelhas desse sistema maldoso, esse sistema doente religioso. Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.